Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Vanessa Mariani e hoje estou gravando esse vídeo para a gente fazer uma recuperação de estudos, né? Sobre a história, sobre o panorama histórico da construção do pensamento filosófico ao longo do tempo em todo o mundo. Porque a nossa disciplina, ela aborda as questões, né, da influência do desenvolvimento filosófico frente à educação, aos processos educacionais, às concepções, as diferentes concepções de educação, né, e as diferentes abordagens que foram trabalhadas perante a educação. Porém, para a gente poder entender isso, né, eu acho que é importante a gente ter esse panorama geral da evolução do pensamento científico, da evolução do pensamento filosófico, desculpa, né, que foi se construindo e que traz, então, várias marcas para a sociedade, aí sim para a ciência, né, para o desenvolvimento científico e para a sociedade, para a organização social e para as concepções de mundo que nós temos hoje. Para ajudar, então, eu vou apresentar para vocês um PowerPoint, né, que vai projetar para vocês um pouquinho, então, dessas ideias sobre a filosofia geral. Vamos lá, então. Bom, então, como eu falei para vocês, né, nós vamos fazer, através desse vídeo, um panorama geral sobre a evolução do pensamento científico no mundo, né? Nós começamos lá na filosofia antiga, né? Aquelas primeiras concepções filosóficas, aquelas primeiras curiosidades, aquela busca, né, pela origem de todas as coisas, aquela busca sobre a essência do saber humano, sobre como nós devemos viver. Então, essas eram as inquietações filosóficas do tempo antigo, né? Pensando ainda, imaginem, no século VII antes de Cristo, né? A partir então das ideias, né, dos primeiros filósofos como Tales, Heráclito, Parmênides, e nós vamos indo então para os sofistas e depois para, né, para o período clássico, onde a gente teve os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois ainda passando pelo helenismo, né, com outros filósofos que daí não tiveram uma expressão tão grande quanto os primeiros, os pré-socráticos e socráticos, certo? Mas é importante a gente pensar que esses primeiros problemas filosóficos, eles se centravam, então, sobre a origem das coisas, a essência do ser humano e como nós podemos viver, como nós devemos viver, já, então, pensando nas primeiras questões de ética, né? Essas ideias, elas constituíram o período antigo, né? As primeiras concepções filosóficas. E trouxeram muitas marcas, né? Nós conversamos já sobre Platão, estudamos sobre Platão, e a gente sabe o quanto, né, para aquela época, ele era uma pessoa avançada, uma pessoa questionadora, reflexiva, que buscava, então, problematizar as situações, né, e sensibilizar o seu povo, as pessoas que estavam ao redor dele e que seguiam ele, sobre essa curiosidade em aprender, tá? Depois, então, vem o período medieval, né, que traz as ideias, então, mais voltadas ao cunho religioso, né? Se dividem em duas escolas do período medieval, a patrística e a escolástica. Já estamos, né, no século V, então já temos uma perspectiva de tempo bem maior, né? Quais eram as inquietações, então? Elas eram voltadas à fé e à razão, a entender, né, e a, digamos, também inculcar, né, as questões de fé para as pessoas. Lembrando que esse período medieval ainda ele é muito voltado ao desenvolvimento filosófico baseado nas ideias de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, né, que eram religiosos, então eles buscavam, né, essas verdades, essas ideias, essas reflexões e inquietações voltadas para a questão do cristianismo, da fé, da disputa da fé com a ascensão ou o início das ideias científicas, né? Então, tudo isso era um campo de disputa de poder, inclusive. Quais eram as questões filosóficas, né? Na patrística, né, capitaneada por Santo Agostinho, é possível conciliar a fé e a razão?
Então, né, tentando mostrar que a fé e a razão, elas poderiam caminhar juntas, desde que a razão seguisse a fé, né? Como compreender a verdade revelada, né? Como compreender, né, a fé, os fatores, né, ligados à religião. Todos esses eram conhecimentos, então, voltados para a filosofia medieval. Essa filosofia medieval, ela já nos influenciou muito, né, enquanto Brasil, e daí nós vamos ver lá em outra gravação que eu vou fazer para vocês, mais relacionada à filosofia da educação em si, porque as ideias de Santo Agostinho de Tomás de Aquino chegaram às nossas escolas através da Companhia de Jesus, né, através do trabalho dos jesuítas. Então, nós iniciamos nosso processo educacional já com essas ideias de conciliar a fé e a razão e de trabalhar a religião, a religiosidade e a fé junto aos bancos escolares. Então, nós trazemos, né, marcas desse tempo. Nós temos aqui, então, né, uma linha do tempo que eu trouxe para vocês, com alguns filósofos da filosofia antiga, resgatando, né, a filosofia antiga, então, que foi nosso primeiro filósofo, é Tales de Mileto, e vem a evolução deles, né, até o ano 1 antes de Cristo, que inicia, então, depois, a nossa filosofia medieval com o nascimento de Cristo, né, 1 depois de Cristo, então, inicia, e daí nós temos as ideias contrárias, né, a Santo Agostinho, né, tentando, digamos que, comparar Platão a Aristóteles, e os demais, então, religiosos, tentando desenvolver essa questão da fé e da ciência, tá? Da fé e da razão, ainda chamada nesse tempo. Depois nós temos a filosofia moderna, essa sim, bem mais próxima da nossa realidade, né? A gente já trabalha aqui com o século XV ao XVIII, então tem muitas marcas, muito desenvolvimento que nós percebemos e ainda convivemos com esse desenvolvimento, né? De fronte, ao longo, então, dessas questões filosóficas. Nós tivemos, então, o primeiro período, que é o período do final do século XIV até o final do século XVI, né? Onde nós tivemos um renascimento literário, artístico, religioso, filosófico, um humanismo, o desenvolvimento do humanismo renascentista, o republicanismo, o nascimento da ciência moderna e da filologia, né? Então, um período de efervescência de conhecimento, efervescência de saberes, né? Nesse período, então, a grande inquietação era qual o lugar do ser humano no universo, né? O que nós temos que fazer aqui? Qual é o nosso papel aqui? Qual é o nosso lugar dentro dessa realidade? Quais eram as pessoas que representavam esse período, né? Maquiavel, Montaigne, Giordano Bruno, entre outros, então, que trouxeram algumas expressões para esse período. Já no século XVII, nós tivemos, então, a busca do conhecimento através da razão, o desenvolvimento de um método de conhecimento mais verdadeiro. Nós tivemos o desenvolvimento da ciência, pessoal. Então, também um período, assim, ó, chave para a ideia que se tem hoje, para o desenvolvimento científico que nós temos hoje, né? Se iniciaram, então, as ideias de pesquisas e experimentações para comprovar as verdades, para que as verdades fossem realmente verdades filosóficas, né? Qual é a fonte do conhecimento? Existe um método certo para se chegar a um conhecimento verdadeiro? Então, essas eram as inquietações que geravam, então, as teorias de Bacon, Descartes, Newton, né? Então, eram essas as ideias que efervesciam na cabeça desses filósofos e fizeram com que eles partissem, então, para métodos experimentais, para o desenvolvimento da ciência. A ciência, ela vem através da filosofia. A filosofia, ela é a grande mãe de várias áreas do conhecimento, né? Então, é importante a gente dar esse respaldo à filosofia. O quanto é importante nós termos ainda hoje essas questões filosóficas, né, permeando o nosso dia a dia. Se não tivessem tido essas questões filosóficas, né, no início dos tempos, talvez nós não tivéssemos, com certeza nós não tivéssemos o desenvolvimento que nós temos hoje. Já no século XVIII, então, as inquietações, né, elas se referem mais a por que viver em uma sociedade civil e de onde vivem as riquezas das nações. Então, já as questões, né, mais críticas, né, ligadas mais às desigualdades sociais, aos problemas sociais,
tá? Então, vocês percebam também a evolução, né? Se pensa qual o lugar do ser humano no universo, colocando o homem no meio, né, de todo um sistema. Depois, a produção do sistema científico, a produção do desenvolvimento científico, e depois, de que adianta, de certa forma, esse desenvolvimento científico se a gente não tem um olhar de tolerância, um olhar de entendimento, um olhar referente às desigualdades sociais que continuam se perpetuando mesmo a partir desse desenvolvimento científico, né? Então, no século XVIII, se busca pensar, né, o conhecimento através de uma experiência, se busca uma igualdade jurídica entre todos perante a lei, então se tenta pregar uma justiça, né, se tenta uma justiça social, uma tolerância religiosa e filosófica, então se busca, né, questões de ética, novamente, liberdade pessoal e social, e a questão da propriedade privada. Quais são os representantes? John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né, e Adam Smith. Então, são filósofos, né, também com grande expressão, com muitas obras, e que trazem essa nova contextualização para o conhecimento. Depois nós temos, então, aqui a linha do tempo, né, dessa filosofia moderna, que vai, então, desde o século XIV até o século XIX, e traz, então, né, Descartes, Maquiavel, Hobbes, Locke, Spinoza, Hume, Montesquieu, Rousseau, Kant, Engels, Marx, que já são críticos sociais, realmente, né, que desenvolvem a teoria do capital e que são muito importantes e muito influentes para o tipo de ideia, né, contra o capitalismo que nós temos ainda hoje na sociedade. Então, foi um período de muita explosão de conhecimentos, tanto científicos quanto críticos à organização da sociedade que nós tínhamos na época e que nós temos ainda. Aí nós chegamos, então, na filosofia contemporânea, né, a partir do século XIX até os nossos dias. E daí nós temos, então, né, digamos, a consolidação do marxismo, né, do positivismo, do existencialismo e da filosofia da linguagem, né? Cada um com os seus representantes. O que pensava, né? O que reflete a questão do marxismo? A vida em sociedade é organizada pelo seu sistema produtivo? Será que isso é correto? Será que existe exploração da mão de obra? Será que existe uma alienação a partir da exploração do trabalho? O ser humano é um ser social que se define em suas relações de trabalho e de produção. O capitalismo é uma forma de apropriação das forças produtivas, a história da luta de classes, né? Então, Marx traz as ideias para que as pessoas consigam perceber o quanto elas eram e elas são exploradas pelo capitalismo e tentem, então, ser donos da sua própria força de trabalho. Né? Marx, então, desenvolve, junto com Engels, várias obras, né? Uma teoria, né? um respaldo teórico bem grande e bem influente até os dias de hoje. Depois nós temos, então, o positivismo, né? As ideias aqui expressas do positivismo. A valorização do método científico, o método positivo é o único capaz de conhecer as regularidades da natureza e da sociedade, e assim resolver as questões sociais. Então, a aplicação da ciência dentro do campo social, né? Representado pelas ideias, então, de Augusto Comte, né? Que traz as três leis, o teológico, o metafísico e o positivo, né? Tentando, então, trazer o discurso sobre o espírito positivo. A questão filosófica que embasa, né, o positivismo é: quais são as consequências éticas e políticas do avanço da ciência e da industrialização? Então, também questionando e problematizando isso, né? Quais são as consequências que esse avanço tecnológico, esse avanço da ciência, esse avanço da indústria traz para a ética e para a política dos lugares, né? Para a constituição das sociedades, para a organização dos espaços e gerenciamento desses espaços sociais e comunitários. Temos também as ideias do existencialismo, proposta, né, por Sartre, né, bem importante, e que traz, então, a análise da experiência humana em todos os aspectos. O ser humano é um projeto aberto. Escolher gera angústias, responsabilidade. Não há essência divina e universal. A liberdade é definida pelas nossas ações. O grande problema filosófico, né, é: a essência precede a existência?
existe liberdade na existência humana ou nós somos todos sempre condicionados, né, mesmo que de forma implícita, a fazer alguma coisa? Né? Então, são questões existenciais, né, que buscam, então, ressignificar a raça humana, digamos que a interação e a existência da raça humana na sociedade. E temos ainda as ideias da filosofia da linguagem, né, a qual busca a clareza da precisão através da formalização da linguagem e criação de uma linguagem universal, que tenta, então, se expandir a todos os povos, estabelecimento das relações entre contextos e proposições. Qual é, digamos, o problema filosófico? Qual relação existe entre a linguagem e o pensamento? Né? E aqui se explora não só a linguagem escrita, mas também a linguagem lógica matemática, né? A linguagem filosófica. Então, como acontece a expressão do pensamento através da linguagem? Tá? Representada, então, por Russell, né? E também por Wittgenstein, certo? Então, são esses os nossos representantes. Temos aqui, então, né, uma linha do tempo também, com alguns filósofos contemporâneos, não todos os de maior expressão, que começa lá em Nietzsche, né? Nietzsche, Adorno, Sartre, Ana Arendt, né, uma crítica ao totalitarismo muito forte, né, uma mulher, né, filósofa já agora no meio contemporâneo, Foucault, que traz muitas ideias também para o processo educacional, e Habermas também sobre o agir comunicativo. Então, são filósofos agora do nosso tempo, né, que são importantes para os novos entendimentos sobre os processos educacionais e, principalmente, sobre os processos filosóficos. E a gente tem que entender um pouquinho, então, dessa evolução do pensamento, para que a gente consiga entender, digamos, todas as evoluções e aonde nós chegamos, né? A diferença dos problemas que foram sendo gerados ao longo do tempo, né? E os impactos que eles trouxeram para nós, seres humanos e sociedade organizada no dia de hoje. Tudo é fruto, né? Tudo que nós temos constituído hoje, vocês percebem isso muito bem lá na história da educação, é fruto, então, dessa construção feita mundialmente e depois localmente, né, através dos próprios colonizadores e das pessoas que desenvolveram as formas de interação educacional, política e social aqui no nosso Brasil. E a gente precisa, então, entender um pouquinho desse panorama para entender depois as aplicações desse conhecimento dentro do processo educacional. Certo? Então, foi um pequeno resgate para vocês, né, sobre essa evolução do pensamento filosófico, para que a gente fique, então, como um tema de recuperação de estudos, para que quando a gente se perca no meio de toda essa filosofia, a gente consiga entender, pelo menos, o caminho que esse processo filosófico trouxe, o caminho que ele percorreu, né, para que a gente chegue hoje nessas inquietações filosóficas que nós temos hoje, que já são mais voltadas aos impactos sociais, né? Não se questiona mais tanto a questão da existência, da organização, né? Do mundo, isso já foi provado e comprovado. O que nós discutimos hoje são as questões mais voltadas aos seres humanos, né? As interações, inclusive entre seres humanos e os outros seres que compõem a vida no planeta. As questões de ética, né, são muito presentes nessas discussões de hoje. Certo? Então, terminamos por aqui. E eu vou deixar outro vídeo gravado também, agora com mais peculiaridades da história e da filosofia da educação brasileira, como elas se juntam, como elas se unem, tá? Para que vocês consigam fazer esses elos também na cabecinha de vocês. Um abraço a todos e se cuidem.